Fala pessoal, vamos chegando, estamos iniciando pontualmente às 19h37 a nossa live de segunda-feira da Fórmula da Semijoia. Quem estiver chegando já vai mandando um coraçãozinho aí, que nós já vamos começar, pessoal. Sejam bem-vindos, todo mundo muito bem-vindo, mais uma live nossa de segunda. Que legal, bastante gente já entrando. Oi Mari, quem estiver entrando já vai dando o coraçãozinho aí. E hoje nós temos muito conteúdo aqui, pessoal. Vai me falando aí com vocês. Quem é aluno da Fórmula da Semijoia já vai deixando um eu aí, para eu saber quais alunos que estão aí. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aguardar um minutinho só, tá, pessoal? Nayara é aluna, Diego. Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. A Carla. Oi, Carla, Priscila, boa noite. A Cris tá aí. Olá, pessoal. Muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live de segunda hoje com bastante conteúdo, tá, gente? Eu queria deixar aqui só avisado que hoje, como a gente tem bastante conteúdo que eu queria falar aqui, eu vou deixar para responder as perguntas. Se tiver pergunta aí, vocês podem fazendo. Só que o tema da live está aqui, ó. O segredo que me fez virar o jogo. Então, eu provavelmente não vou responder durante a live algumas perguntas, tá bom? Porque eu não sei como que vai ser o nosso tempo é limitado, tá ok? Então, mas vocês podem ir mandando, trocando ideias aí, pode ir interagindo, mas eu vou tentar focar mais nesse conteúdo aqui. Boa noite, Teresina! Boa noite, Teresina! Boa noite, pessoal! De onde vocês são? Mandem aí para mim de onde vocês são, para eu saber um pouquinho de que região do país aí o pessoal está falando. Então, pessoal, conforme eu estava falando, eu não vou responder durante a live, porque eu vou focar no conteúdo mesmo, porque a gente tem um tempo limitado aqui no Instagram. Então, eu vou correr para falar e no final, se sobrar um tempo, eu vou passando aqui as perguntas para responder o que for surgindo, tá ok? Minas Gerais, Catanduva, legal, pessoal. Pindamonhangaba, São Paulo. Então, beleza, só vou dar mais um minutinho para chegar aos Campos dos Goytacazes, a Cris do Rio de Janeiro, mais a Mari também do Rio de Janeiro, Amparo, mas está nos Estados Unidos acompanhando a gente, André, que legal. Sejam bem-vindos. E quem estiver chegando aí, pessoal, coloca o dedo no coração. Quanto mais coraçãozinho tiver, mais o Instagram entrega a live para as pessoas, tá? E aí mais pessoas a gente consegue colocar aqui dentro para a gente dividir informações, beleza? Minas Gerais, o Gustavo. Bom, pessoal, vamos lá. Não vou hoje sem muitas delongas para a gente começar esse nosso assunto, que acredito que vai ser muito enriquecedor aqui para vocês, para todos nós. E eu queria dividir um pouquinho hoje com vocês sobre realmente, conforme está o tema aí, que é o segredo que na verdade me fez realmente virar o jogo, né? Quem me acompanha sabe da minha história aí no mercado de semijoias e realmente ao longo da minha trajetória aí, conforme eu falo, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir, gente, eu errei muito durante esse tempo aí de empreendedorismo aí, né, no mercado. E algumas coisas me fizeram pensar muito, refletir. E teve uma época, há uns 2 anos e meio atrás, foi realmente um negócio que fez mudar a minha cabeça para o mercado, tá? Fez eu enxergar o mercado de semijoia de um jeito assim totalmente diferente. Na verdade, me fez ver o empreendedorismo como algo totalmente diferente, tá? Do que eu via. Porque eu trabalhava bastante, eu fazia muitas coisas, eu tinha muitas ideias, mas eu via que as coisas não saíam conforme eu queria. E aí eu morei um tempo nos Estados Unidos,
num lugar chamado Cupertino, na verdade numa cidadezinha do lado chamada Sunnyvale, tá? Que fica no Vale do Silício. E lá é onde é o centro do empreendedorismo mundial. Eu fui para lá para estudar e eu tinha muito interesse em conhecer melhor aquelas startups. Lá tem Facebook, LinkedIn, HP, as maiores empresas do mundo, Apple, né? Eu morava num lugar que eu vi a sede da Apple, que hoje é a sede da Apple, que parece um campo de futebol, da casa onde eu ficava, né? Na família onde eu estava, eu conseguia ver essa sede. Era um negócio tipo assim monstruoso, e aquilo para mim era um negócio assim que me dava muito gás. Tá? De olhar todas aquelas empresas, de viver aquela cultura lá do empreendedorismo, das pessoas com outro tipo de cabeça, assim, que eu não tinha aqui no Brasil, olhando para minha empresa, eu olhava para minha empresa e eu via que assim, eu estava longe de ter aquela mentalidade que aqueles caras nos Estados Unidos assim, tinham. E eu separei aqui alguns pontos que foram as coisas assim, que mais me marcaram, tá? Que quando eu voltei para cá, eu resolvi de verdade assim aplicar tudo aquilo, porque assim, eu estava cansado de fazer as coisas certas. Eu sabia que aquilo era certo, que eu imaginava que era certo, e eu tinha um resultado, mas não era o nível que eu queria chegar, tá? Então assim, eu dava muita cabeçada, eu percebia que eu estava investindo dinheiro, eu gastava muito dinheiro, investia e eu não via o dinheiro ter tanto retorno. E quando eu estava lá, esse tempo que eu morei lá, eu procurei conversar com um monte de gente, eu procurei realmente conhecer. Lá é engraçado, assim, né, no Vale do Silício, essa região lá onde é que tem essas grandes empresas, mais de 50% das pessoas que trabalham lá e que moram lá são geralmente imigrantes. Então, assim, é um negócio muito heterogêneo, né? Tem bastante gente de tudo quanto é lugar do mundo, perfis totalmente diferentes. E eu fui conversando com essas pessoas assim, para entender de verdade o que eu podia trazer de experiência para minha marca aqui no Brasil, né? E aí, para mim, foi uma aula de empreendedorismo que, assim, de verdade, isso daí fez eu mudar essas. E eu notei aqui para mim qual foi os 5 passos que fez a minha cabeça realmente mudar. E isso abriu a minha visão para o mercado de semijoias de uma maneira que, de verdade, eu não conseguia ver aqui no Brasil, tá? E a primeira coisa, gente, que para mim foi uma das lições, eu vou contar aqui as 5 lições e eu vou dar os exemplos do que aconteceu comigo no mercado, como eu apliquei isso no mercado. A primeira questão para mim que foi um negócio surpreendente foi de pensar num crescimento acelerado, sabe? Da gente pensar assim, lá eles têm uma cultura muito de você crescer rápido, errar rápido. Na verdade, a cultura é muito dessa. Erre rápido. Quanto antes você errar, gastando pouco, melhor. Você vê que as startups têm aquele famoso, não sei quem já leu aí, tem um livro do produto mínimo viável que eles falam, é de você testar protótipos, você testar tipos de produto rápido, gastando pouco, colocar no mercado quanto antes para você testar se vai ter saída ou não, né? Isso daí vai muito de contra o que eu falo muito, eu falo isso no curso, eu falo bastante isso nas minhas lives, nos vídeos do YouTube, aquele negócio de você não procurar clientes para os seus produtos, mas você achar produtos para os seus clientes. Então eles têm muito essa cabeça de você não precisa esperar a perfeição, sabe, gente? Eu vejo muitas pessoas no mercado de semijoia travado, não querendo colocar no ar, não querendo entrar com a marca, esperando a perfeição, esperando o mundo perfeito, e acontece que não sai do lugar, né? Lá eles têm uma cabeça muito assim, que ficou isso muito gravado em mim, não espere a perfeição. A perfeição coloca em prática, o quanto antes você colocar em prática, o quanto antes você errar e ajeitando os caminhos, mais rápido é o seu crescimento. Tá? Então, isso daí foi uma lição que eu tive, porque eu era muito travado, né? Porque eu queria a minha marca, eu queria fazer tudo perfeito, e aí eu enrolava, e aí o que acontece é que os produtos não saíam da prateleira.
né? Por exemplo, eu tinha uma ideia, né? Eu já mostrei aqui para vocês um tubinho de semijoia de infantil, não sei quem acompanhou aí. Esse negócio, gente, era um negócio que para mim estava travado há muito tempo, sabe? Porque eu falava, gente, eu vou ter que fazer, eram uns tubinhos, né? Não sei, para quem não acompanhou, é uns tubinhos, eu não tenho nenhum aqui, mas era um tubinho com semijoia infantil que vinha numa embalagenzinha diferente, enfim. E aquilo lá estava engavetado fazia muito tempo, sabe? E aí quando eu voltei com essa ideia de, bota pra rua, né? Meus alunos da mentoria sabem muito disso, né? As pessoas que estão meus mentorandos sabem que eu sou muito assim, agressivo no vamos fazer, vamos pro campo e lá nós vamos descobrindo qual que é o caminho, gente. Porque aqui a gente tem aquela cultura de medo de errar, sabe? Aquele medo de errar. Aqui é muito assim, eu não tenho problema nenhum, eu sou o primeiro cara que eu entro aqui na frente de vocês e falo, ó, já errei, já quebrei a cara, já perdi dinheiro e não tem problema, e tá tudo bem, sabe? Antes eu tinha muito esse receio de poder falar para as pessoas, nossa, eu errei. Aqui a cultura do Brasil é muito isso, né? A gente não pode errar. E lá eu percebi que assim, cara, você erra, é um aprendizado, sabe? Tem uma frase que eu postei esses dias que é assim, como que é? Falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. E é isso que a gente tem que ter, sabe? Se a gente errou, cara, vamos para cima, vamos aprender com esse erro e vamos fazer mais. A cultura do americano lá do Vale do Silício, das maiores empresas do mundo, hoje em dia está desse jeito, sabe? Empresas que nascem desse tamanhozinho, os caras têm um crescimento absurdo, que eles têm essa mentalidade. E aí, quando eu estava travado com essa minha ideia do tubinho da semijoia infantil, eu falava, gente, eu vou ter que produzir, que eu queria oferecer para as empresas de franquias, né, as grandes franquias de produto infantil, né? E aí tinha uma rede muito grande que eu queria entrar, só que eu falei, gente, se eu entrar nessa rede, eu preciso fazer o produto perfeito, eu preciso achar uma embalagem perfeita, eu preciso ter o estoque, porque a hora que o cara pedir, eu preciso entregar no outro dia, e eu não tenho dinheiro para fazer. Então eu ficava travado. E aí quando eu voltei de lá, eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou falar a palavra aqui que eu pensei, mas assim, eu falei, né? Isso que vocês pensaram. Eu falei, eu vou tocar o pau e vou fazer. Então, o que eu tinha? Eu tinha alguns tubinhos que eu tinha comprado para fazer um teste, coloquei, tirei a foto. Eu tinha um menino que trabalhava para mim com design, fazia o design, as artes gráficas. Eu falei para ele montar um folhetinho e eu fui e marquei reunião com 3 empresas dessa. E acontece que eu saí das 3 empresas que eu fui, 2 eu saí com o contrato fechado de oferecer, de vender esses tubinhos para eles. Eu não tinha o produto. Tá? Eu não tinha os tubinhos, e aí, gente, o que eu faço? Eu falo, a gente às vezes tem que jogar o chapéu do outro lado e sair para buscar, sabe? Se eu tivesse esperando, imagina eu fizesse um estoque gigante e não desse certo, né? Então eu peguei e falei, vou lá, mostrei o protótipo, mostrei falei, é isso que eu tenho para mostrar, e acontece que eu fechei. E aí eu me virei, foi um tropé para eu conseguir atender esses caras. Só que assim, para mim foi uma experiência que assim, mas o contrato já estava fechado, eu não precisei comprar o produto. Então assim, gente, essa ideia da gente botar em prática e ir rápido porque você erra rápido, só que sem investir, você não precisa investir muito dinheiro, né? E aí, a gente tem a visão que a gente precisa investir muito dinheiro para fazer. Por que você não fez isso? Às vezes eu falo, porque eu ainda não tenho dinheiro. Porque... Gente, a gente tem que testar os nossos produtos, testar as nossas ideias, pensando no mínimo que a gente pode gastar. E às vezes você pode pensar, Fábio, mas a pessoa pode achar feio, eu posso queimar meu produto. Não, gente, não existe isso. O negócio é colocar em prática, tá? Então essa foi a primeira lição que eu tive. Fábio, se for para errar, erra rápido. Porque às vezes a gente passa tempos planejando, chega na hora do vamos ver, gente, o campo de batalha, o dia a dia, o mercado, é outra coisa. Então aquelas pessoas, eu sou muito prático, aquelas pessoas que ficam falando, você tem que fazer um projeto, um planejamento para daqui 10 anos. Gente, daqui 10 anos, daqui 6 meses, o mundo já mudou. Imagina daqui 5 anos, daqui 3 anos. A gente tem que colocar em prática o quanto rápido, tá? O quanto antes. Beleza? Então essa foi a primeira coisa que eu aprendi. A segunda é pensa diferente, sabe? Pensar diferente.
Tem um cara, o Gustavo Caetano, não sei quem conhece ele, ele tem uma empresa chamada Sambatec. E aquilo para mim, e ele é um cara que tem muito essa cultura do Vale do Silício também, eu acho sensacional essa cabeça dele. E lá eu via muito isso, os caras, pensa diferente, vamos sair da caixinha e pensar de uma maneira, vamos olhar por cima o mercado, vamos sair, né, de dentro e enxergar o que realmente tem nesse mercado. E esse Gustavo Caetano, né, um exemplo, ele estava uma vez na Globo, e ele viu lá, ele estava conversando com o diretor, ele viu um monte de fita, né, no armário lá, e ele falou, por que vocês têm esse monte de vídeo aí, esse monte de fita? Aí os caras falaram, são os comerciais, as agências mandam aqui pra gente por essas fitas, né, e pra gente reproduzir os comerciais e tal, um negócio assim. Aí ele falou, mas como assim? Hoje nesse mundo, né, tão conectado, vocês ainda usam a fita, né, usam o vídeo? Aí ele perguntou pro diretor, né, por que vocês fazem isso? Aí ele falou, porque sempre foi assim, a gente sempre fez assim. É isso aí, Sambatec, Gustavo Caetano. Ele falou... O diretor da Globo falou para ele, porque a gente sempre fez assim, sempre foi assim, assim a gente faz. Cara, na hora ele teve um puta insight e ele montou uma empresa para resolver esse problema, entendeu? E o cara ficou, hoje ele é um dos maiores empreendedores do Brasil, reconhecido, tipo assim, no mundo inteiro, é um cara mega foda, assim, sabe? Porque o cara, é assim, por que todo mundo faz assim? Então, assim, no Vale do Silício, eles têm muito essa cabeça do onde tem um problema... tem uma solução. E onde tem um problema, tem uma solução, tem dinheiro. Tá? Então, assim, no mercado de semijoia, né? Onde a gente está parando para olhar, às vezes a gente está inserido no mercado e a gente não está parando para olhar os problemas e onde estão as oportunidades, porque na maioria das vezes a gente está seguindo a manada, né? Como assim? Vamos lá. Pessoal, todo mundo vende dessa maneira, então é assim que eu vou vender, e ninguém para pensar de uma maneira diferente. Né? Por exemplo, você pensa, por exemplo, nas principais objeções das suas clientes. Gente, você imagina, a hora que a gente começa a ver os problemas, a gente acha tanta oportunidade. Tá? Por exemplo, uma aluna minha, da mentoria também, ela, assim, a sacada dela foi muito legal, a gente trocando ideia, ela teve uma sacada... Eu acho que eu já comentei talvez aqui, mas assim, ela via que as clientes dela tinham muito problema com semijoia parada por algum tipo de problema. Aí ela falava, gente, às vezes a menina não está comprando, a minha cliente não está comprando semijoia porque ela está com uma semijoia lá que ela comprou e aí deu problema, escureceu, está sem tarraxinha, não sei o que, tem algum problema. E aí o que ela fez? Ela montou uma espécie como que eu posso dizer, de manutenção, de assessoria da semijoia das clientes dela. Então ela pegava a semijoia das clientes, mandava dar banho, dava tarraxinha para as clientes, porque ela via que aquilo era uma das objeções das clientes dela. Então ela viu aquele problema como uma oportunidade de fidelizar a cliente dela e de conseguir mais vendas depois. Então assim, a gente tem que começar a pensar que onde tem problema no mercado de semijoia, onde tem um problema, tem uma oportunidade. Por exemplo, no atacado. Gente, esses dias também conversando, por isso que eu falo, gente, troca de informação é a coisa mais rica que a gente pode ter, né? Por exemplo, uma outra pessoa querendo trabalhar no atacado e tinha a mesma ideia. Nossa, Fábio, preciso trabalhar no atacado, preciso investir dinheiro, e a gente estava nessa conversa, e assim, gente, a gente parou para ver o quanto oportunidade tem para quem quer trabalhar no atacado. Se você olhar como as empresas hoje que vendem, os fornecedores, os atacadistas, pensa você, como que você sofre na hora de fazer compra? Qual o problema que você tem na hora de fazer compra? E aí a gente começou a pontuar isso daí, a gente viu que havia um monte de problema que, se ela olhar esses problemas e transformar na solução para as clientes dela, do atacado, né? Porque hoje ela compra de um atacadista e ela quer se tornar um atacadista. Então, qual que é o problema que você tem na hora de você comprar com esse atacado? Porque eles são engessados, eles não trocam... Tem um monte de problemas. A gente lista, começa a observar e desses problemas a gente faz virar uma solução
para as futuras pessoas que querem comprar no atacado. Tá? Então, assim, vamos pensar diferente, vamos pensar onde tem problema e como a gente pode resolver. Você pode ter certeza que a sua cliente passa por algum problema, ela deve ter objeções na hora de comprar os seus produtos. E você entendendo quais são esses problemas, você pode descobrir uma baita oportunidade. Onde estão os seus problemas na hora de você comprar de fabricantes e de importadores? Tá? Quais são esses problemas? E por que você não pode chegar com uma solução que resolva esses problemas? Tá? Isso daí, gente, é pensar diferente, é a gente pensar fora da caixinha e a gente achar oportunidades no mercado. É isso que eu falo. Vamos lá. Outra coisa aqui, que lá é um negócio para mim foi sensacional. E eu sou um cara que eu falo, eu sou comunicativo, mas assim, eu sempre fui caipira. Esse negócio de fazer network, né? Conhecer pessoas, conversar. Eu sempre fui um pouco caipira nisso. E aí, a hora que eu voltei de lá, foi uma outra coisa que eu falo, gente, todos os caras top de lá, os caras têm uma rede de relacionamento, de network, de conhecer pessoas, que é absurdo. Para eles fazer o network, se relacionar com as pessoas é extremamente importante, porque, gente, é daí que nascem grandes parcerias, né? E eu sempre fui caipirão, e aí eu não sou muito de ir para tudo quanto é lugar, de conhecer muitas pessoas, e eu voltei com essa cultura, eu falei, gente, eu preciso começar a colocar isso em prática, eu preciso conhecer mais pessoas, frequentar. Aí comecei a ir numas confrarias que tem aqui na minha cidade, enfim. E aí, gente, assim, é impressionante o quanto a gente está dentro da toca, às vezes, tá? Gente, isso eu estou falando por mim. O quanto você não consegue enxergar e o quanto de parceria a gente deixa de ter. A partir do momento que eu comecei a me relacionar mais com as pessoas, que eu falei, gente, eu tenho que sair do buraco aqui, que eu só trabalhava de casa para trabalho para casa tal, e não me relacionava muito com as pessoas, porque eu falava, eu não posso perder tempo, eu tenho que trabalhar. Só que aí eu vi que, na verdade, não é perder tempo, né? Você está se relacionando, você conhecendo novas pessoas, abrem grandes oportunidades. E, por exemplo, foi numa dessas confrarias aí que eu conheci um cara, dono de uma rede de lojas de cosméticos, e eu tinha a ideia, né? Quem viu o curso sabe de uma ideia lá que eu falo do Store in Store. Foi um cara que eu contei a ideia para ele, né? Tipo, desse meu projeto que eu tinha. E, ficamos amigos e tal. E o cara falou, coloca nas minhas lojas, faz o teste, coloca nas minhas lojas. E aí, assim, eu falei, caraca, tipo assim, eu já estava pensando em, nossa, eu tinha que fazer um display, né? Quem viu sabe, né? Eu tenho até a foto lá no curso, né? É um móvel muito bonito, super diferente e tal. Eu falei, vou ter que fazer isso para ir conversar, bater na porta a porta dessas lojas. E tudo bem se eu precisasse fazer isso, mas assim, a hora que eu saí da toca, se eu não tivesse saído da toca, sabe? Se eu não tivesse fazendo essa rede, esse networking com as pessoas e contando das minhas ideias, né, gente? A gente tem muito medo de falar, né? De contar nossas ideias, que a gente acha que as pessoas vão roubar nossas ideias, que vão copiar e tal. E é totalmente errado. Tipo, lá o mundo, né? Lá no Vale do Silício, eu vi que era totalmente diferente. As pessoas trocam ideias, porque a gente aprende com a experiência dos outros, né? E aí, enfim, saindo dessa confraria aí, eu saí com um negócio que o cara falou, pode colocar nas minhas lojas. Aí eu coloquei nas lojas dele, começou a dar certo, e aí eu montei um modelo de negócio, né, que eu falo, que eu explico lá como é que funciona no treinamento, na forma de semijoia, que é o modelo de Store in Store, e aí, tipo assim, deu super certo, sabe? Então, assim, graças a esse network, essa cabeça minha que abriu para esses relacionamentos, tá? Outro ponto, gente, que para mim foi fundamental, né, que vai de encontro a fazer networking, é você pedir e dar feedback para as pessoas, né? Conforme eu estava falando, a gente tem medo de expor, né, as nossas fraquezas, a gente tem medo de expor as nossas ideias. E sabe o que acontece? Quando a gente tem esse medo, a gente deixa tanta oportunidade passar que vocês... de verdade, vocês não imaginam
sabe? Então, eu, por exemplo, comecei a pedir muito. Eu tinha esse medo. Gente, vocês podem ver que eu estou falando muito de como eu era e como minha cabeça mudou de verdade, porque eu sempre fui um cara muito medroso em relação a isso, tá? E a hora que eu comecei a pedir feedback das pessoas, de verdade, eu mostrava para as pessoas... como era a estrutura da minha empresa, as ideias que eu tinha, e gente de todo o mercado, gente do próprio mercado de semijoias que estava começando, gente que já estava no nível mais avançado, né? Quem já me acompanhou sabe da minha história, que eu conversei, é isso aí, 2 cabeças pensa melhor que uma, sem dúvida, você imagina 10 cabeças, 15 cabeças pensando, né? Então, assim, eu comecei a colher feedback das pessoas mesmo. Eu não tinha medo de falar meu negócio, sabe? Tipo, eu tô fazendo isso, tô com problema de inadimplência, tô com não sei o quê. E aí, gente, tipo assim, uma das maiores aulas que eu tive, que de verdade, eu até montei uma aula disso, foi com um amigo meu, que ele tem uma rede de pizzarias, o cara tem o cara é bem grande, assim. E eu conversando, dando feedback, assim, pro cara, tal. E que com um cara, né? Do que com uma pizzaria, o cara vai me dar um feedback do mercado de semijoia, né? Mas foi engraçado, que eu falo que uma das maiores aulas de marketing que eu tive, por exemplo, foi com esse cara, né? Ele me falou coisas, né? Por exemplo, aí ele olhou, na época, meu Instagram, olhou o site, a gente estava conversando, né? E eu falando um monte de coisa. E ele me falou um negócio, tipo assim, que eu falei, cara, como que eu não tinha parado para pensar um negócio tão óbvio, né? Que... Deixa eu tomar uma água aqui, gente, molhar o bico aqui, que hoje eu tô falando muito. Ele por exemplo, me falou eu colocava lá, né, as fotos das peças, eu colocava lá, brinco, argola, banhado no ouro e o valor, né? Aí ele falou, Fábio, nós, no mercado, a gente tem isso daí eu comentei que eu ia falar sobre isso, inclusive, e eu quero fazer uma aula só falando desse cara, o que ele me ensinou de marketing. Ele falou, cara, a gente tem uma pessoa que só fica olhando o cardápio e a gente faz testes, né? E ele me falou que a partir do momento que ele coloca um descritivo muito bem feito no cardápio, as vendas aumentam, né? Então, por exemplo, assim, se for colocar pizza não sei o quê, ele dá mais detalhes de como é feito, como é elaborada a pizza. E aí eu falei, cara, no mercado de semijoia também, por que eu vou colocar brinco argola? Se eu coloco brinco argola banhado no ouro, eu vou estar falando igual todo mundo. E aí a pessoa pode me julgar pelo preço, porque o meu brinco de argola é o mesmo brinco de argola da outra pessoa. A partir do momento que eu coloco um descritivo no meu Instagram, no meu site, falando daquela semijoia de uma outra maneira, eu dando descritivo, eu dando detalhes, né? Você agrega muito mais valor. Muito mais valor. Eles tinham dados, gente, de a partir do momento que você pega um prato no cardápio, você aumenta e você faz um descritivo bem feito do prato, você aumenta em até mais de 27% a venda daquele produto. Então, assim, aí eu comecei a pensar, falei, putz, é verdade, por que a gente não faz isso? A gente não coloca um descritivo da peça trabalhada, como ela é feita, a peça saiu do estado bruto, recebeu camadas de banho. A hora que você fala isso, você passa um outro valor, você agrega outro valor para a tua peça. Tá? Isso daí, por exemplo, eu aprendi com um cara, colhendo, dando feedback, uma pessoa do mercado aleatório que me deu essa dica, sabe? Outra coisa que ele me falou também, que eu acho que é legal aqui, é de dar nome, né? Muitas pessoas, assim, nos pratos, ele falou, Fábio, a gente procura dar nome que é nosso. A nossa pizza de 4 queijos, eu não vou chamar de 4 queijos, porque a de 4 queijos ele come em qualquer lugar. Ele pode colocar, sei lá, formagem, não sei o que. Ele coloca um nome totalmente diferente na pizza dele, para ele dar outro valor, porque a pizza de 4 queijos, o cara encontra em qualquer lugar. É igual eu estava falando, gente, o teu brinco de argola dourado, você coloca lá brinco de argola dourado. Agora, se você der um nome para esse brinco Stephanie, e você coloca um descritivo desse brinco, dando detalhes do processo do banho, você gera outro valor para a tua peça. Tá? Então, isso daí foi um negócio que eu aprendi absurdo a partir do momento que eu comecei a colher feedback das pessoas, que eu comecei a conversar com as pessoas, trocar ideias com as pessoas. Tá? E aí, gente, entra num próximo ponto aqui, que é uma das coisas que eu falei. A partir do momento que eu comecei a aumentar minha rede de network,
conversar com mais pessoas, colher mais feedback das pessoas, né? Não ter problema em abrir a minha empresa para as pessoas, tá? Para as pessoas me darem, porque, gente, é um monte de gente pensando, te ajudando, né? E aí veio outra coisa, que é o quinto ponto que eu queria falar isso daqui, que for, aí eu acho que é o ponto-chave, sabe? Que é o ponto-chave, que a gente sabe disso, gente, mas a gente não faz, tá? Que é estar inserido, quem é aluno da Fórmula da Semijoia aí, gente, e está na nossa comunidade de alunos do Facebook? Coloca um eu aí, só para eu saber quem que está na nossa comunidade. Quem está aí? Eu vou dar um tempinho para... Olha lá, Carolina, olha lá, bastante gente. Gente, o quinto ponto que eu queria falar é sobre isso, sabe? Hoje, as pessoas... Gente, vamos parar para pensar. O mundo, vamos parar para pensar. O Matheus, legal, Matheus. O Matheus aqui, gente, é o Matheus, o Lopes, olha quanta gente, show de bola, muita gente. Gente, o Matheus, eu vejo que ele está na comunidade, ele fala um monte de ele responde as dúvidas. Você vê que é uma pessoa que tem experiência, que é incrível, é sensacional. E o quinto ponto é justamente isso, gente. Lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, a cultura das grandes empresas, dos caras que estão mais crescendo, gente, eles têm um negócio que é assim, estar inserido em uma comunidade. Esses caras, eles fazem grupos, eles se reúnem, eles conversam com eles se encontram, né, de tempos em tempos para dividir conhecimento. Você vê aqui no Brasil, tá virando essa cultura, né, de mastermind, os caras fazendo os mastermind. E, gente, tem empresários que pagam R$150 mil por ano, até mais, para se encontrar 2 vezes por ano, né, ou 1 vez por mês, para trocar experiência com gente do próprio mercado. E eles trocam experiência. Aí você fala, gente, eu vou pagar, o cara paga uma grana para trocar experiência com teoricamente concorrente deles. Às vezes é surreal a gente pensar nisso, né? Mas nos Estados Unidos, no Vale do Silício, eles estão fazendo isso já há muito tempo. E assim, é engraçado o poder que isso tem, né? Hoje, a gente está com um mundo cada vez mais acelerado. Hoje, o que é novidade hoje, amanhã já não é mais novidade. Se hoje tem um método de fabricação de semijoia, se hoje tem um tipo de modelo de semijoia, amanhã já tem outro. Se hoje tem um canal de venda, amanhã já tem... É muito rápido. Então, assim, e lá eles estão... Por isso que eu falo, é muito louco, a gente tem que pensar dessa maneira, gente. A gente está com o mundo cada vez mais acelerado, ou seja, as novidades são cada vez mais rápidas, né? E a gente está cada vez mais conectado. Então, assim... Por que não a gente usar o nosso tempo, usar essa nossa conectividade e saber que o mundo está tão acelerado que Fábio, sozinho, andando sozinho no mercado, eu não vou conseguir saber das novidades. E quem não chega na frente, gente, quem chega na frente bebe água limpa, tá? Então, assim... Quanto mais conectado você tiver, quanto mais inserido você tiver numa comunidade de pessoas que se ajudam, que têm o mesmo objetivo, mais rápido é o seu crescimento. Sabe por quê? Hoje a gente não tem tempo, gente, de aprender sozinho, com a nossa experiência sozinho. A gente tem que aprender com a nossa experiência, entrando em campo, trabalhando dia a dia, mas aprendendo com a experiência de todo mundo. Porque outra pessoa que está lá no mercado de semijoia em outro lugar, ela pode ter resolvido uma dificuldade que você vai ter daqui a pouco ou que você está tendo. E aí você perde tempo, perde dinheiro querendo resolver sozinho, sendo que tem outra pessoa que já passou essa dificuldade. Então, quanto mais a gente trocar informações, gente, quanto mais a gente dividir experiência e a gente aprender com a experiência dos outros, mais a gente cresce. Assim, o nosso grupo, a nossa comunidade, por exemplo, aí do Face, eu tô vendo assim, gente,
alunos iniciantes, alunos que já estão no nível mais avançado, que já tem anos de mercado, e você vê o quanto que uma pessoa iniciante, ela olha o mercado, igual eu falei lá em cima, ela olha o mercado, às vezes, ela fala, gente, mas espera aí, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Né? Fala, nossa, é porque todo mundo faz. E na verdade essa pessoa que é nova no mercado, ela pode dar uma visão pra gente totalmente diferente, algo que a gente não tinha parado para pensar. Por isso que eu falo de sair da caixa. E uma das maneiras, gente, da gente sair da caixa é a gente escutar outras pessoas. Pessoas que estão começando o nosso mercado, pessoas que estão num nível mais avançado, porque essas pessoas já passaram algumas dificuldades que ela pode te poupar, tá? Então, assim, conversem, gente. Conversem, troquem informações. Assim, o meu objetivo, eu estou deixando aqui claro, hoje assumindo o compromisso, a nossa comunidade no Facebook vai ser a maior comunidade do mercado de semijoias do Brasil. Tá? Esse é o meu objetivo, porque o meu objetivo é a gente trocar experiência, a gente crescer, e a gente não precisar, gente, sofrer e passar por um monte de coisa que a gente pode aprender com os outros. Tá? Quem aí acredita que a nossa comunidade vai ser a maior comunidade de semijoia do Brasil? Deixa um eu. Quem está gostando da comunidade? Fala aí. Então, gente, é isso que eu quero deixar claro. O quanto é importante a gente dividir informações. E quando eu estava lá e eu via pessoas no mercado, concorrentes teoricamente, e esses caras dividindo, gente, experiência de uma maneira que eu falava, cara, eu tô lá no Brasil me lascando, para não falar outra palavra, para não falar palavrão aqui, em respeito a todo mundo. Olha aí, gente, quanta gente. Show de bola! E eu falava, gente, eu tô lá no Brasil me lascando, sendo que tem um monte de gente lá que tá bem melhor que eu, gente. E um monte de gente fala, nossa, Fábio, você é bom, Fábio, você tem umas ideias muito legais. Gente, na verdade, assim, todas essas minhas ideias que eu tenho, foi conversando, dividindo experiência, ouvindo experiência de outras pessoas, tá? Então, assim, quando eu vi isso daí lá, e eu falei, gente, eu tô me lascando sozinho. Eu não estou conversando com ninguém porque eu não quero contar minhas ideias, porque eu tenho umas ideias legais e eu não quero dividir. Eu comecei a ver que eu estava cada vez mais, falei, o que adianta? Eu tenho uma baita ideia, que não vai ter concorrente nenhum, mas só está na ideia, né? Estou ganhando nada. Eu prefiro dividir, aprender, e se tiver alguém que mais cedo ou mais tarde vai copiar, não tem problema, porque eu prefiro ter 10% de um mercado de 1 milhão do que ter 100% de um mercado zero, que eu não estou fazendo nada. Entendeu? Então, gente, o recado que eu queria dar aqui hoje, e que dia 10, vocês vão ficar sabendo de uma novidade. Tudo isso que eu falei aqui hoje, gente, é porque eu fui adquirindo tudo isso daí. Eu falei, gente, a gente precisa fazer algo realmente de foda nesse mercado, sabe? Algo top, que a gente possa mudar a cabeça e que a gente possa cada vez mais formar um grupo aí de pessoas que vão ter acelerar o crescimento, sabe? A gente pode escalar o nosso crescimento de uma maneira e que dia 10 vocês vão ficar sabendo, exclusivo para alunos da Fórmula da Semijoia, tá? É exclusivo para alunos da Fórmula Semijoia. Nós vamos trazer, assim, algo realmente muito top, diferenciado, para quem realmente quer sair desse patamar, sabe? Para quem realmente quer crescer de uma forma... E tá tudo bem, viu, gente? Tem gente que às vezes não quer se envolver, não quer entrar, não quer dividir experiências, e tá tudo bem, né? Mas eu acredito muito nesse poder, eu acredito muito o quanto a gente consegue transformar todo mundo que está do nosso lado, tá? Então, dia 10... Fábio, que aluno ainda não está na comunidade, manda direct. É isso aí, pessoal. Quem é aluno e ainda não está na nossa comunidade, entra na comunidade, manda um direct, porque essa informação, essa novidade, ela vai ser divulgada, inclusive, na nossa comunidade, para todos os alunos, tá? Mas na comunidade a gente vai falar lá um pouco melhor. Então, quem não está na comunidade está perdendo tempo, gente. Porque tem gente lá, de verdade, tem gente lá que eu falo, eu não tenho problema nenhum falar, que assim,
tá dando umas sacadas, tá dando umas ideias que, assim, realmente tá sendo muito top, sabe? Eu tô vendo que, assim, eu tô aprendendo muito. Eu tô aprendendo muito com o pessoal lá da comunidade. Porque você vê coisas que um tá ajudando o outro. E o espírito, gente, o espírito de verdade, de quem tá lá dentro, ó, primeiro, eu queria dar aqui, tá todo mundo, tem bastante gente que tá aqui, eu queria dar o parabéns para vocês. Vocês realmente, assim, estão sendo... A hora que eu começo a olhar, um respondendo o outro, cada dia mais gente entrando na comunidade, tá sendo muito top e enriquecedor, tá? A comunidade é no Facebook, tá? Ela é exclusiva para quem é aluno da Fórmula Semijoia, tá bom? E quem é aluno, vai lá, manda um direct para mim que a gente vai colocar você lá, beleza? Gente, então é esse o recado que eu queria dar. Dia 10, quem é aluno da Fórmula... Então, se você não é aluno da Fórmula da Semijoia, você tem até o dia 10 para entrar, para poder participar dessa novidade que nós estamos trazendo, tá bom? E você que é aluno, fica de olho aí, porque realmente vai ser bem top, tá bom? Vai ser muito bacana. E agora, pessoal, eu ainda tenho alguns minutinhos. Quem é aluno e não está fazendo parte ainda da comunidade, gente, me manda um direct que a gente te insere lá, tá bom? Pessoal, antes de eu responder aqui algumas perguntas, restam alguns minutinhos aqui. Deixem um coraçãozinho, quem gostou desse conteúdo aqui de hoje, bota um coraçãozinho aí para eu saber o que vocês estão achando, o que vocês acharam, para eu responder algumas perguntas agora. Vamos lá. Gente, não economiza no coração. O áudio tá ruim? Vocês estão me ouvindo, gente? Isso, não economizem no coração. Solta o dedo no coração. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Só me dá um feedback aí se tá tudo ok. Áudio está normal, beleza, estou ouvindo muito bem, então tá bom. Às vezes é só algum problema ali momentâneo. Gente, então vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Eu perdi parte inicial do conteúdo, ele vai ficar disponível? Sim, essa live eu vou deixar salva, tá? Que mais? Vamos ver, gente, deixa eu dar uma olhada. Beleza, Mari. Qualquer coisa você me avisa aqui, tá? Às vezes é algum probleminha aí no seu. Ideias de network em São Paulo. Ô, Juliana, por exemplo, em São Paulo, não sei quem conhece, por exemplo, gente, o Lead. O Lead é um exemplo de rede de network. Você vai conversar com um monte de pessoas de outros mercados, de gente que você vai te abrir bastante contatos, viu? Então, não sei quem é do estado de São Paulo, por exemplo. No estado de São Paulo nós temos o Lead, que é muito bacana, tá? Tá bom, Juliana? Agora vamos lá. Quero entrar neste mercado, por onde começar? Gente, eu acho que assim, primeira coisa de entrar nesse mercado, quem quer entrar no mercado de semijoia é procurar informações, né? E, por exemplo, aqui, você já está aqui, então, no nosso canal, que já aqui eu já passo bastante informações. E para você começar é botar a mão na massa, é o que eu falo. Não espera muito, faça o curso A Fórmula, eu já vendendo. Mas não precisa também, gente. Você pode começar de diversas maneiras, tá? Eu não estou aqui para ficar... Eu disponibilizo bastante conteúdo gratuito. Se você quer aprofundar, obviamente, mais, quer participar da comunidade, né? Que você quer e já dar um passo além, aí o curso é maravilhoso, legal, Juan, obrigado. Mas tem diversas maneiras. Você é de Limeira? Não, Sueli, eu não sou de Limeira. Eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Morei muitos anos em São Paulo, muitos anos na capital e me mudei, voltei para São José do Rio Preto, interior de São Paulo, cidade quente pra caramba, tá? Eu comprei o curso hoje, mas não assisti, amanhã vou ver. Legal, Lia. Já se matriculou, então entra para a nossa comunidade o quanto antes, tá bom?
Beleza? Que mais, gente? Onde mais perguntas? Espera aí que entrou agora um monte, estava meio lerdo aqui. Quais fornecedores de bruto em Limeira você indicaria? Valério, na verdade, assim, tem diversos fornecedores, todo mundo sabe. Limeira é a cidade que mais tem fornecedor aí, junto com Guaporé. Então, assim, tem muita... Minha cidade também, legal. Mais gente de Rio Preto aí, gente, por acaso? Então, assim, Limeira é uma cidade que tem muitos fornecedores, né? No curso, no treinamento, a gente disponibiliza uma lista de fornecedores, tá? Mas direto, o que tá legal? Direto a gente está acompanhando novos fornecedores vindo, porque o pessoal na comunidade mesmo, às vezes, troca algumas ideias lá. Então, assim, o nosso objetivo é cada vez mais colocar fornecedores e cada vez mais a gente restringir, né? Para a gente colocar realmente fornecedores legais, para a gente divulgar. Mas eu procuro não divulgar aqui, tá? Só por uma questão de ética mesmo. Então, assim, tem diversos fornecedores bons, mas aqui pessoalmente depois você pode me mandar um direct, a gente pode trocar algumas ideias, tá bom? O Léo está perguntando como funciona a mentoria. O Léo, hoje eu tenho as mentorias individuais aí, inclusive, gente, eu vou quinta-feira, hoje eu conversei com uma mentoranda minha. E ela vai participar. Eu vou fazer uma live na quinta-feira, que eu vou falar um pouquinho mais com vocês, sobre algumas experiências aí que nós estamos tendo. E essa aluna, essa mentoranda minha aí, ela aceitou participar. Eu estou muito feliz. Então, na quinta-feira, nós vamos fazer uma outra live com ela. E nós vamos conversar um pouquinho, para falar um pouquinho mais de algumas ideias, do que está rolando aí nesses processos de mentoria, para trazer insights aí para vocês. Beleza, Léo? Aí a gente conversa um pouquinho melhor, tá? Mas se você quiser também, você pode mandar um recado por direct. Sou aluna sua, gostaria de saber como falar. A gente tem os canais, ó. Para quem é aluno da Fórmula da Semijoia, nós temos o canal do Telegram, nós temos o canal do Facebook, apesar de que o Telegram tá fechado, só eu falo. Desculpa, o Telegram só eu que falo. Tem o Facebook, tá? Pra gente trocar ideias, direto eu tô olhando lá. Tem a nossa comunidade dentro da plataforma, onde manda perguntas. Eu ou alguém da minha equipe, a gente está sempre respondendo. E também nós temos o grupo do Facebook, tá bom? Nós temos o grupo do Facebook lá, lá tá top. O pessoal tá dividindo muita experiência lá. Fábio, a loja que eu compro não dá garantia nas peças. O que eu faço com as peças que dá problema? É isso? É assim, número 1, eu aconselho você achar fornecedores que dão garantia para você, tá? A maioria dos fornecedores hoje eles dão. Eu acho que é importante porque se você assume esse risco e principalmente se estiver dando muito problema, você pode ter um prejuízo aí legal, tá? Eu acho que isso não é bacana. Então, a maioria dos fornecedores eles dão garantia e eu aconselharia aí você pegar de outro fornecedor que te dê garantia, tá? Agora, eu não sei se você está falando garantia do banho. Se for garantia do banho mesmo, vale a pena você comprar a peça no bruto e você dar o seu banho, tá bom? Isso daí, sem dúvida. Beleza? Gente, eu vou encerrando por aqui. Eu queria agradecer muito, muito, muito todos vocês que participaram dessa live. Muito obrigado. E eu queria saber, quem gostou aí, deixa um eu aí para eu saber como que foi essa live para vocês, o que vocês acharam. Manda coração, coloca um eu aí, que eu quero saber o que vocês acharam. E aguardem que dia 10, para vocês, alunos da Fórmula da Semijoia, fiquem espertos que vai vir uma novidade pra gente, para uma oportunidade aí para dar um passo além, tá? Então fiquem ligados aí. Eu agradeço muito, muito a presença de todos vocês, todos os meus alunos aí, gente, que, putz, eu tô
eu tô muito feliz, sabe? Eu tô muito feliz de poder estar trocando ideia, estar trocando experiência com vocês. Às vezes eu não consigo responder rápido, mas assim, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz vendo o resultado, vendo que as pessoas estão realmente crescendo, evoluindo nesse mercado, e é isso que eu quero, tá? De verdade, de coração, eu agradeço muito a todos vocês, o carinho de todos vocês, de estar me acompanhando aqui, esse horário, 8h30 da noite quase, né? Eu sei que é horário de estar com a família, mas vocês estão aqui. Muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus, até quinta-feira. Quinta-feira a gente se fala que vai ser outra live muito top para vocês, tá bom? Obrigado, um beijo, fiquem com Deus, gente, obrigado, até mais.